Olá, turma. Vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Nessa aula de hoje, iremos estudar ângulos correspondentes, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, certo? Na aula passada, estudamos o ângulo oposto pelo vértice, certo? Então, vamos começar aqui, ângulos correspondentes. Então, vamos lá. Ângulos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição em duas retas distintas. Então, vamos entender aqui melhor com essa figura. Ele fala que o ângulo correspondente é aquele que ocupa a mesma posição em duas retas distintas. Então, tem que estar na mesma posição, porém em retas distintas. Como assim? Eu tenho duas retas distintas, a reta A, reta B, certo? Traçado pela minha transversal T. Então, quem são esses ângulos correspondentes? Ó, a gente vai pelas cores, tá? Não é pela sequência. Então, tem que ocupar a mesma posição em reta distinta. Então, vamos lá. O 1 tá nessa reta A, ele tá nessa posição, vamos dizer assim, do lado de fora. Quem tá aqui na mesma posição do lado de fora da reta B? O 5, tá? Então, por isso tá marcado de vermelho. Então, o 1 e o 5 são ângulos correspondentes. O 2 também tá lá de fora, né? Desse lado. Quem é o número que tá na mesma posição na reta B? É o 6, ó, mesma posição. Então, 2 e 6, ângulos correspondentes. O 3, na reta A, ele tá abaixo do 2. Quem tá na mesma posição da reta B? O 7, então 3 e 7 correspondente. O 4, quem está na mesma posição na reta B? O 8, então 4 e 8 é ângulos correspondentes. Então, é muito fácil identificar, é só você saber quem são os ângulos, o ângulo 1, o ângulo 5, né, o ângulo 2, o ângulo 6. Eles têm que estar na mesma posição, porém retas distintas, retas diferentes, certo? Ó, ângulos correspondentes são formados a partir de uma reta transversão sobre retas paralelas. Os ângulos correspondentes são sempre congruentes, ou seja, eu posso a mesma medida. Então, como eu falei, são duas retas que são traçadas por essa transversal aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho a reta R e a reta S, traçado por uma transversal T. Esse ângulo aqui, qual é o mesmo ângulo? Tá na mesma posição dessa letra da reta R, da reta S, desculpa. Esse ângulo aqui, ó, como tá pintado. Então, eles estão na mesma posição e eles são congruentes, como foi falado aqui. Ó, considerando a reta RS, né, sendo paralelas e T a transversão, esses ângulos destacados em verde são correspondentes e, consequentemente, possuem a mesma medida. Então, se aqui vale, vamos supor que vale 20 graus, né, aqui embaixo também vai valer 20 graus, tá certo? Só para ficar, ó, pra gente entender mais aqui. Outra, eu tenho duas retas paralelas, RS, cortada por essa transversal T, reta T. Então, quem são os ângulos correspondentes? Ó, o A é correspondente ao E, mesma posição, reta diferente. O B correspondente ao F, o C a G, o D a H. Então, é só vocês identificarem quem são os ângulos que estão na mesma posição em retas distintas, na reta diferente, certo? Agora, vamos aqui para o ângulo alternos internos, certo? O nome já indica a posição ocupada por ângulos alternos internos, ou seja, são os ângulos que são alternos, ou seja, eles vão alternando, mas eles são internos dessa reta. A palavra interno indica que esses ângulos estão na região interna das retas paralelas, ó. Estão dentro, né? A palavra alterno indica que eles estão em posições alternadas em relação à reta transversal. Sendo assim,
Ângulos alternos internos são aqueles que estão na região interna das retas paralelas em lados alternados da reta transversal. Observe na figura a seguir que os ângulos alfa e beta estão na região interna das retas reta R e reta S. Ao mesmo tempo, o ângulo alfa está à direita e o beta está à esquerda da reta transversal. Então, pode-se dizer o quê? Que alfa e beta são alternos internos, ou seja, de uma maneira geral, tenho duas retas paralelas cortadas por essa transversal. Vamos supor, se aqui, desse lado aqui, onde está o cursor, fosse o alfa. Então, aonde seria o outro, no caso aqui não pode ser fora, tem que ser interno. Então, vamos aqui. Se aqui onde está o cursor fosse o alfa, o outro ângulo teria que estar onde? Teria que estar aqui, ó, do lado oposto a essa reta. Um aqui, outro aqui. Então, tem que estar em lados alternos, alternando essa reta transversal. Lembrando, tem que ser interno, tem que ser dentro, tá? Como foi dito, tem que ser interno a essas retas paralelas. Não pode ser nem aqui e nem aqui. Ou é aqui ou é aqui, certo? E os ângulos alternos externos? Vamos agora para os alternos externos. Vimos alternos externos, agora alternos externos. Ocupa a região externa, que já é a região fora, né? Das retas paralelas e ao mesmo tempo eles estão em lados opostos dessa reta transversal. Observe um exemplo de ângulos alternos externos na figura. O alfa está externo. Professor, e se tivesse aqui, não ia ser, tá? Porque tem que ser alterno a essa reta. Então, o outro ângulo que está alterno e externo a ele é o beta. Então, alfa e beta são alternos externos. É válido destacar que os ângulos alternos internos são congruentes. Então, assim como os ângulos correspondentes, eles também, alternos internos e alternos externos, eles também são congruentes, possuem a mesma medida, tá? Então, vamos supor, se o alfa estivesse aqui, o outro ângulo estaria onde? Nesse lado aqui, alternando, tá? Lembrando que é a parte externa. Um exemplo aqui. Calcule a medida dos ângulos em destaque na figura a seguir. Então, aqui está alternos o quê? Alternos internos, né? Porque está dentro, certo? Dentro das retas paralelas. Esse ângulo aqui vale 4x mais 20. Esse outro aqui, 8x menos 60. De primeiro você já detecta, tá? Então, aqui é alterno externo. Tá dentro e tá alternando, né? Ele quer saber o valor dos ângulos, né? Então, como é que a gente sabe? Eu deixei aqui as soluções para depois vocês estarem vendo com calma, mas eu vou explicar aqui da maneira bem rápida. Sabendo que os ângulos alternos internos são iguais, então esse ângulo e esse aqui tem que possuir a mesma medida, podemos escrever a seguinte equação, como? Igualando. Eu pego 8x menos 60 e igualo a 4x menos 20. Tudo que tem incógnita, tudo que tem letra, a gente pula esse lado aqui. Conservo o 8x, pego 4, vem para cá negativo, né? Mudou de lado, vem negativo, igual. O 20 eu conservo, o 60 é positivo. 8x menos 4x, 4x, 60, 20 mais 60, 80. Então, x é igual a 80, dividido 4, vem dividindo, x é igual a quê? A 20. Encontramos o valor de x. Para saber o valor do ângulo, para calcular o valor dos ângulos, basta substituir o x na expressão dada para cada um deles. Então, 8x menos 60, 8 vezes 20 menos 60 igual a 100. Então, os ângulos correspondem a 100 graus. Substitui em cada e vamos encontrar 100 em cada, certo? Deixo mais 2 links aqui para você assistir e até a próxima aula.